Até que ponto o medo do julgamento está controlando a sua vida? Essa é uma pergunta que toca no fundo da alma e que às vezes a gente se pega nesse medo do julgamento sem nem perceber. Isso aconteceu comigo recentemente em um episódio muito corriqueiro do meu dia, que eu vou contar aqui para vocês, para a gente refletir sobre esse medo do julgamento. Mas antes de tudo, eu quero desejar boas-vindas a vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja animado. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve do canal, curte esse episódio. Se você está me ouvindo pelo Spotify, curte também esse episódio, dá suas 5 estrelas. Todo o engajamento de vocês me ajuda demais para alavancar esse podcast, para fazer com que mais pessoas possam acessar esse conteúdo, para que as plataformas entendam que esse é um conteúdo de qualidade e possa divulgar o meu conteúdo para outras pessoas. E certo dia, contando uma historinha aqui para eu já vim de tantos temas bastante complexos nos últimos episódios, né? Hoje eu vou trazer um tema relativamente leve para a gente relaxar um pouquinho, mas também refletir. Eu fui caminhar um dia desses na praia, quebrei a minha rotina, disse: hoje eu vou fazer algo diferente, eu vou caminhar na praia. E eu moro um pouquinho longe da praia. Eu moro em Recife, no litoral, mas o meu bairro é um pouquinho distante. Mesmo assim, eu fui. E aí, chegando lá, coloquei o meu fone de ouvido, coloquei uma playlist bem animada e segui na minha caminhada. Aquele dia era um dia diferente, era um dia de lua cheia. E eu achava que seria o dia do eclipse, mas o primeiro eclipse do ano, o eclipse lunar, que seria visível para todo mundo, mas não era na sexta-feira, seria no sábado. Então eu queria, na minha cabeça, o eclipse seria naquele dia, então eu queria ver o eclipse. Eu fui para ver o eclipse. Mas o eclipse não aconteceu e eu acabei saindo com um ensinamento muito maior do que qualquer coisa que eu tivesse ido ali buscar naquele dia. Então segui minha caminhada, estava uma tarde linda, ensolarada, com muita gente caminhando, fazendo atividade, crianças, mães, pais, enfim, aquela coisa bonita, a praia linda, maravilhosa. E durante a caminhada eu comecei a ficar bem animada, bem empolgada com as músicas que eu estava ouvindo e eu queria mexer o corpo, não somente caminhar, mas eu queria dançar. O meu corpo estava pedindo para dançar. Mas veio logo aquele pensamento na minha cabeça: você vai dançar, tem certeza? As pessoas vão ficar olhando para você. As pessoas vão achar que você é esquisita, que você está tendo algum tipo de surto. Enfim, um monte de pensamento ruim começou a povoar a minha cabeça para me impedir de dançar livremente como qualquer pessoa poderia fazer. E aí eu me contentei em somente cantar as músicas, assim, cantar baixinho, né? Porque eu tava com os fones de ouvido, as pessoas estavam vendo que eu tava ouvindo música, dizer, opa, tá louca, cantando do nada, mas cantei. Quando chegou um determinado momento, eu sentia que aquela vontade ali estava aumentando, de querer me fazer dançar, de querer me fazer saltitar. Era a minha criança interna pedindo espaço, pedindo para eu brincar, para deixar ela livre. E eu fiquei com medo. Obviamente, eu sou uma pessoa adulta, estava sozinha. Se eu tivesse até acompanhada com outra amiga ou com a minha família, eu até me sentiria mais protegida e até autorizada para me sentir livre e poder dançar ou fazer qualquer coisa do tipo, porque teria outras pessoas que me conhecem ali para me proteger. Mas eu estava sozinha. E a minha criança pedia: vai, Janaína, sai saltitando como você fazia quando criança. Eu andava saltitando alegremente. Sabe como um bichinho feliz? Como um coelhinho saltita quando ele está feliz. Então, era a minha forma de expressar a minha alegria. Eu andava pulando pela rua. E algumas vezes, quando eu estou muito feliz, eu faço isso, mas eu faço isso em ambientes fechados. Naquele ali era um ambiente aberto. E esses pensamentos negativos de julgamento, de medo, rodeavam a minha cabeça. Só que chegou um determinado momento que eu comecei a questionar esses medos. Eu disse: espera aí, o que é que vai me acontecer se eu saltitar aqui? Se as pessoas me olharem torto, e daí? Se as pessoas acharem estranho, e daí? De gravidade pode me acontecer se eu andar saltitando? Nada! Não vai me acontecer nada de grave se as pessoas me olharem torto, se as pessoas, enfim, acharem estranho. O problema delas. E outra coisa, por que
que as pessoas estariam prestando atenção em mim? Por que que as pessoas iriam parar o que estavam fazendo para prestar atenção em mim? É nesse momento que a gente precisa se dar a devida desimportância, sabe? De não achar que tudo é sobre você, de não achar que todo mundo ali estava prestando atenção em você, que você é o centro do universo. Não, nós não somos o centro do universo, tá, querida? Nós não somos, e isso é maravilhoso, porque eu posso ser livre, já que eu não sou o centro do universo, já que tem tanta coisa para essas pessoas prestarem atenção, eu posso ser livre. E engraçado que eu vi um homem lá tomando as suas biritas na praia e ele estava dançando, nem aí. Eu digo, tá, se ele pode, eu também posso. Se ele é homem e ele está dançando, eu, enquanto mulher aqui sozinha, também posso dançar, eu também posso saltitar. Esses pensamentos de questionamento do medo começou a me trazer coragem, começou a fervilhar aqui dentro de mim uma empolgação, uma coragem. Diz, vai, Janaína, vai lá e faz. Você não está devendo nada aos outros, você não tem que prestar atenção aos outros, você não tem que se importar com os outros. E aí eu disse, tá, então tá bom. Tem uma barraquinha ali, tem um quiosque de coco, eu vou comprar água de coco para mim e eu vou até lá saltitando. E fui. Saltitando assim, meio que não querendo chamar atenção, devagarzinho, sabe? Dando uns pulinhos meio comedidos, mas fui. Então, dei os meus pulinhos e cheguei até o quiosque, comprei o meu coco e depois eu fui andando mais assim, mais solta, mais livre, sabe? Meio que no movimento da dança. E aí eu decidi ir para a areia, tomar a minha água de coco, contemplando o mar, que eu amo. Isso é uma das terapias que eu mais amo na vida, é contemplar o mar, sentir a brisa do mar, o cheiro do mar. Isso me revigora de uma forma que vocês não têm noção. Então eu fiquei ali uns 10 minutinhos, já era a hora de voltar para casa. Eu estava meio frustrada porque a lua não tinha aparecido ainda. Eu digo, tá, tudo bem, eu não vou ver o eclipse, tá tudo certo, mas pelo menos eu dei os meus pulinhos, eu dei os meus saltinhos aqui e eu atendi a necessidade da minha criança. Quando eu levantei para ir em direção ao calçadão, eu ainda dei os meus pulinhos ali, tinha um casal próximo e eu fui pulando, nem me importei. Quando eu estava próxima do calçadão, eu peguei o celular para pedir o Uber e tal. E aí, quando eu levanto a minha cabeça e olho para o céu, sai uma nuvem, assim, a nuvem estava cobrindo a lua. E aí essa nuvem ela sai e do nada a lua, pum, apareceu no céu. E eu disse: "Meu Deus, ainda bem que a lua apareceu, porque eu tô indo embora agora". E ela estava linda, 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 linda. E eu fiquei ali contemplando, eu fiquei tão feliz de estar vendo a lua, que automaticamente me veio na cabeça: "Dança, esse é o momento de você dançar". E eu já tinha tirado os meus fones de ouvido. Eu disse: "Tá bom". Então, botei ali a música A Cor é Rosa, do Silva, e botei em som mais alto para que as pessoas percebessem. Olha, eu ainda preocupada no que as pessoas iriam pensar. E aí, para que as pessoas percebessem que eu estava ouvindo uma música, não era uma música da minha cabeça, e comecei a me remexer, comecei a me balançar, a dançar livremente. Eu percebi uns certos olhares assim, mas eu não estava nem aí. Eu estava olhando para a lua e estava dançando. Até que a minha moto chegou, o meu Uber moto chegou e eu fui para casa. Mas voltei para casa revigorada, feliz da vida, porque eu atendi a necessidade da minha criança. Eu não dei corda pro medo. Eu não me deixei ser vítima mais uma vez do medo do julgamento. Então, se você não percebeu, essa história é para falar sobre isso, sobre coragem, sobre autenticidade, sobre liberdade. É sobre você, de fato, bancar a sua vontade, o seu desejo, ir lá e fazer, independente do que os outros estão pensando, estão achando sobre você. E aí eu te pergunto, o que é que você está fazendo da tua vida? Já, ó, minha filha, hoje já é abril, quarto mês do ano. Sim, o que é que você está deixando de fazer por medo do julgamento? Se não for nada ilegal, não perde tempo, vai lá e faz. Se não for nada que vai te prejudicar ou prejudicar alguém, vai lá e faz. Não fique esperando validação dos outros. Não fique esperando o momento certo, o momento ideal. Banca os teus desejos, banca as tuas vontades, banca os teus sonhos. Não se importa com os outros, porque, mais uma vez, você não é o centro do universo. Você não é a última cereja do bolo, onde todo mundo está ali prestando atenção em você. Não é. E isso é maravilhoso. Eu vejo um certo movimento das pessoas famosas, de que quando chegam no topo do mundo, que a atenção é toda em cima deles, delas, elas se sentem sufocadas, começam a entrar em crise, em pânico, em surto, porque querem a liberdade de poder ser quem são, de poder fazer coisas naturais que todo mundo faz, normais para todo mundo. Só que isso, quando você está nesse nível de
visibilidade acaba se tornando um uau, né, uma grande chamativa para os outros, enfim, é um grande movimento que acontece. E elas acabam sentindo muita falta dessa liberdade que a gente tem, nós, seres humanos comuns. Então, se você não é essa pessoa super, hiper, mega famosa, que está aí no centro das atenções, aproveita a tua liberdade, porque isso é impagável. Eles dão todo o dinheiro que eles têm, e a Anitta não deu todo o dinheiro que ela tem, né, mas ela tá vivendo esse movimento contrário, né, de mais reclusão, de mais introspecção, de mais olhar para si, de mais, dar voz ao que ela quer, ao que ela deseja. Vejo esse outro movimento em outras pessoas famosas também. Tem outras pessoas que já fazem isso naturalmente. A Sandy, por exemplo, ela, mesmo sendo famosa desde criança, ela sempre tentou manter a privacidade dela o máximo que ela podia, né, pode, para que ela tenha uma certa liberdade de fazer e ser quem ela é, e fazer o que ela quiser. Então, esse é o recado para mim e para você. A gente não precisa estar o tempo inteiro se preocupando, atormentado, enfim, jogando nosso tempo fora, pensando no que os outros estão achando. Eu poderia ter voltado para casa frustrada naquele dia, porque eu não atendi a necessidade da minha criança. Minha criança queria brincar, a minha criança interna queria saltitar, ela estava tão feliz que ela queria sair pulando, e eu poderia ter frustrado ela e ter voltado para casa me sentindo culpada. Mas eu disse: não, eu não vou voltar para casa me sentindo culpada. Eu estou feliz, eu vou ser feliz aqui, eu vou mostrar a minha alegria para os outros, e assim eu vou contagiar outras pessoas com a minha alegria. É esse o pensamento, é esse o movimento que a gente tem que fazer. Isso é autocomunicação afirmativa, positiva, não violenta, que eu sempre prego, que eu sempre acredito e que eu falo e propago aqui para vocês. Essa autocomunicação não violenta é o que nos fortalece, é o que nos dá coragem para a gente ser quem a gente é e para a gente fazer o que precisa ser feito. Então, esse é o recado. Eu espero que tenha te dado um gás, uma energia para você ir lá e conquistar o mundo. Um cheiro e até o próximo episódio.